Boa tarde. Abrindo aqui as perguntinhas de vocês. Deixar o pessoal ir chegando. Como vocês estão nesse domingo de lua nova? Conta aí um pouquinho. Pessoal, hoje eu vou falar de algumas questões. Boa tarde, Marli. Eu vou falar... Boa tarde, Keila. Vou falar, então, das energias, né? Que estão começando aí, começaram no equinócio e que vão se estender aí pro mês de outubro. Ai, que bom que você tá ótimo. Energia do amor, é bem isso mesmo. Gente, vocês vão escutar crianças gritando, normal, domingo, em família, e tem um jardim enorme, vai ficar todo mundo na frente da minha janela. Eu vou também explicar um pouquinho a questão das sessões de confirmação, porque teve muitas interpretações. Obrigada, querida. E depois vou responder algumas perguntas. Tem perguntas aqui, tem muitas perguntas que eu já fiz vídeos. Então, convido vocês, para quem não for responder as perguntas, para ir procurar nos vídeos, porque se eu não tô respondendo é porque já foi respondidas, tá? Já foram respondidas. E talvez, vou ver se meus parceiros vão estar online, talvez eu receba... o Murilo e a Aline, eu não sei se eles iam conseguir entrar, como eu não sabia que horas que ia ser a live. Ai, que delícia, Cabo Verde. Eu não sei se eles vão estar aqui pra gente falar um pouquinho desse retiro que a gente vai fazer em dezembro, vai ser o primeiro de muitos, em Joanópolis, no estado de São Paulo. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, né, é das energias que a gente tá tendo agora, né? A gente teve o equinócio da primavera para o hemisfério sul, do outono para o hemisfério norte. Aliás, pessoal, uma coisa que eu recomendo muito para vocês, né? Na França a gente fala muito da grande faxina da primavera. E hoje isso de manhã veio muito forte para mim. Justamente essa faxina da primavera onde a gente tira todas as nossas coisas, tudo que a gente meio que guardou, amontoou aí durante um ano, e faz uma triagem muito grande e doa, e enfim, vende, né? É muito importante, é muito importante essa rotatividade, né? A quantidade de roupas, né, por exemplo, que são jogadas fora por ano é enorme, né? O nosso planeta já não aguenta mais isso. Então, a questão de revender, né, de comprar também roupa de segunda mão, enfim, coisas de segunda mão, é muito importante, tá? Então, e até para limpar as energias da casa, né? Quando a gente tá acumulando, aquilo não é legal, tá? Energeticamente. Deixa eu ver aqui, pera. Ó, não, se você quiser fazer uma consulta de tarô, as minhas consultas de tarô, gente, é tarô terapêutico, tá? Não precisa ser chama gêmea, aliás, eu nem vou olhar o vínculo na consulta de tarô, tá? Gente, vocês me falam se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão ouvindo as crianças gritando, por favor. Eu chamo a minha tiragem de leitura da alma. Por quê? Porque eu vou olhar você, as suas energias daquele momento. O que o tarô mostra que está bloqueando o seu avançar, o seu percurso. Não importa que percurso for, tá? As feridas que vão estar aparecendo naquele momento, como você vai estar se sentindo, tá? É uma coisa muito mais profunda e direcionada para você do que o tarô aquele tarô mais vidente, tá? De olhar os acontecimentos futuros em relação ao amor, enfim, ou profissional, também faço, tá? Tanto que agora tá disponível já no site também, né?
o oráculo, a mandala para 2023, né, onde eu olho justamente daí sim mês a mês, amor e pessoal, financeiro e profissional, e também tem a numerologia do ano para cada pessoa, tá? Então, e independe do percurso. Eu tenho, aliás, tem a Ju que tá aqui na live, que já fez o ano passado e que faz o tempo todo e não tá num percurso de chama. Ela tá num, já não me lembro mais, eu acho que é com uma alma gêmea. Mas não tem problema, tá? O vínculo nisso não me importa, realmente não, tá? Então, vamos lá para as energias do momento. Então, como eu tava falando, a gente tá no equinócio, né? O equinócio justamente este equilíbrio, tá? A gente teve um mês de setembro de encerramentos. Isso foi, não sei vocês, gente, mas aqui pra mim foi impressionante. Começou no primeiro dia já dos portais galácticos. Aliás, meu querido pêndulo quebrou. Foi difícil, mas eu já tava sentindo que isso ia acontecer, meus guias já estavam me avisando que justamente eu precisava desapegar, né? E foi assim, né? Durante os 10 dias de portais galácticos, foi... É claro, pra mim foi leve, eu sei que é porque na parte do percurso que eu tô, muita coisa, as coisas mais pesadas já foram purificadas, então pra mim foi muito leve. Eu sei que teve muita gente que achou muito cansativo como um mês, tá? Mas foi realmente um mês de encerramentos. Tem muita gente, e nisso eu me incluo, né, na questão profissional, sendo empurrada a trabalhar de uma maneira diferente, né? Muita gente ainda casada, né, sendo levado cada vez mais a encerrar, né, os relacionamentos que já não tem mais razão de ser, tá? E isso, enfim... Que bom que você adora o som das crianças do fundo, porque vai ter muito. Enfim, então foi muito essa coisa aí, né, de encerrar. E a gente ainda tá nessa energia, por mais que esteja acabando, essa energia vai até dia 27, tá? Mas a gente justamente entrou numa energia muito mais agora de equilíbrio, tá? De buscar justamente... esse equilíbrio, tô procurando uma outra palavra, mas é isso, tá? Pra justamente a gente entrar agora nessa lua nova, né? Num novo ciclo lunar, né? Se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, a lua cheia é em Áries, né? Então esse novo ciclo aí dos signos começando e o mês 10, né? Na numerologia o 10 é o 1, né? Então é o recomeço. Tá? Então a gente está justamente entrando nesse novo, a gente encerrou questões para começar outras questões diferentes, né? Para vir o novo, tá? Cada vez mais nessa questão de trabalhar o ego. E aliás, eu tenho uma questão que eu vou querer falar com vocês em vídeo, não falarei disso hoje, eu não sei se eu falarei na live que eu tô pensando em fazer sexta-feira com o Murilo, né, que justamente trata, o Murilo ele trata muito da parte da fraternidade branca, e como nada é por acaso, né, eu tinha algumas informações, assim como sempre que eu tenho aquela informação, eu sei que aquilo mas eu não sei o porquê daquilo, né, e sempre meus guias acham uma maneira de me explicar o porquê, através de livros, enfim, de canalizações. Então, eu tive várias questões aí que me foram trazidas, né? Semana passada eu queria muito ler livros sobre chama gêmea, na França tem diversos. E eu comprei um livro que chama A União das Chamas Gêmeas, que na verdade são canalizações de Saint-Germain, né? E Ana/Portia, porque né, é a mesma energia. E justamente falando dessa questão, e uma das coisas, hoje eu estava lendo justamente a parte de Saint-Germain, que falava o quanto, né, a gente tem que vir, e é muito interessante porque ele fala muito de como, por mais que ele tinha um grande coração, tinha também um ego de querer resolver por fora, externamente, né, até que quando ele percebeu que aquilo não trazia a satisfação que ele queria e percebeu que tudo estava dentro, né, e que justamente
essa alquimia, né, que a união das chamas gêmeas traz, e não só, tá? Porque assim, é claro que tem a união das pessoas que estão vivenciando esse percurso de chama gêmea, mas essa alquimia, ela é permitida para muitas pessoas que não estão nesse percurso também, né? Que é justamente essa transformação desse ego triste, ferido, né, num amor muito mais amplo e humilde, né? E isso é muito lindo no relato, né, nessa canalização de Saint-Germain, a questão de aprender a humildade, né? É muito importante, muito interessante, tá? E daí, vou aproveitar, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu vou aproveitar, né, já que eu tô falando da questão de encerramentos, para falar justamente das mudanças ligadas que eu falei essa semana um pouquinho, né, mas num story é muito rápido, muito curtinho, em relação às minhas sessões. Gente, eu não vou parar de fazer confirmações, pelo menos não agora. Talvez eu espere que em algum momento as pessoas estejam mais tranquilas com o que elas estão vivendo. A questão eu levo a confirmação muito, muito, muito a sério, tá? Para mim não é apenas uma mera curiosidade, tá? Tudo bem quem tem curiosidade de saber diversos vínculos, não tem nenhum tipo de julgamento. Mas o meu propósito, né? Eu vou falar aqui um pouquinho dos Kins, quem conhece os Kins, né? Eu sou Kin 138, tá? O espelho galáctico branco. Então, justamente, o Kin 138 tem tudo a ver com a morte do ego, né? Com mostrar o lado sombra das pessoas. Então, eu sinto muito que o meu propósito é esse, né? Então, eu quero trazer muito mais para as pessoas que vêm fazer uma confirmação do que simplesmente falar, olha, você tá nesse rótulo, isso, isso, isso. É claro que numa sessão eu já tentava dar ao máximo, né, de informações para a pessoa se encontrar, mas a ideia agora, com esse combo que eu criei, né, é justamente dar a confirmação, explicar o vínculo, né, ter essa sessão dessa leitura da alma, né, desse tarot terapêutico, para justamente dar um norte para a pessoa. Olha, agora nesse momento você tem que focalizar nisso, olhar para isso, tal ferida, né, e depois uma cura energética para ajudar energeticamente aquela pessoa a ter mais forças para ultrapassar, para sair às vezes de uma ferida que ela está muito agarrada, tá? Porém, então, isso já está no site. Porém, 2 dias depois eu percebi, e muita gente, né, veio falar da questão do valor. É claro, uma sessão 3 sessões que chegam a 2h30, acaba ficando um pouco mais caro. E então eu voltei a colocar a sessão que é de 1 hora, confirmação e tarô, tá? Porque assim, pelo menos já traz esse norte. É claro que não vai ser em 1 hora, a gente não tem a mesma coisa que em 2h30, né, como troca e tudo isso. Mas numa sessão mais simples, mais básica, pelo menos já trazia essa questão um pouco aí de cura, que eu sentia que eu tinha que trazer a mais e não simplesmente colocar em casinhas, enfim. Eu acho que é mais interessante, tá? Deixa eu ver aqui se vocês têm perguntinhas. Eu vou começar a responder. Alguém perguntando aqui, né, se minha conexão ficou mais dolorosa. Não. Eu cheguei num momento, e eu, assim, sou muito grata pelo mês de setembro, foi incrível. Meus guias foram, assim, muito claros nos pontos onde eu tinha que ir, sem rodeios, né, me mostrando muito claramente, e eu consegui, pelo que eu entendi, encerrar as minhas curas ligadas aos espelhamentos, tá? Então, pra mim, pelo contrário, tá leve demais, demais. Tanto que eu cheguei num momento onde eu posso dizer que eu me sinto
que eu consigo não ter mais nenhum tipo de dependência com o meu gêmeo. E isso faz um bem danado. Olha, as consultas normalmente são por vídeo, tá? Quando a pessoa realmente não consegue... quer dizer, o tarô e a cura é tudo feito por áudio, por quê? Eu gosto de deixar gravadinho, tá? Eu dou muita informação, muita informação. Às vezes, uma ou duas pessoas falam assim, não, quero fazer por vídeo, e se arrependeram em seguida porque não lembravam da metade. E como é por canalização, então nem adianta me perguntar depois, porque eu também já não me lembro mais, tá? Então, é por áudio. A de confirmação, normalmente eu faço por vídeo, porque a troca é mais legal, tá? Mas, às vezes tem pessoas que não conseguem mesmo, e daí a gente faz por áudio, e pronto. Tá? A gente sempre acha um jeitinho, tá? Ó, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, tá? E depois eu vou olhar as perguntas que vocês colocaram aqui. Não sei se... Murilo, se você estiver por aí, dá um oi aí, Murilo, Aline, tá? Pra eu saber que vocês estão na live, daí depois pendem pra eu chamar vocês. E se eu confio que vou me reunir com o meu gêmeo, eu tenho certeza. Até porque não existe separação, né? Nenhuma. Tá? A separação, ela é na 3D. A gente nunca se separou. Tá? Mas sim, confio. Eu sempre soube, até antes de eu saber do percurso chama. Ó, pessoal, o que eu acho sempre aqui nas caixinhas de perguntas, e tudo bem, tá? Faz parte da fase de que cada um tá. Tem sempre muita pergunta ligada ao outro. Como saber que o outro tá fazendo isso? Como saber que o outro tá fazendo aquilo? Enquanto a gente tá muito focalizado no outro, a gente tá perdendo tempo de olhar pra gente. É claro que o outro, ele é um espelho. Então, às vezes, saber do outro, né, nos indica em que momento a gente tá. Só que a gente tem que lembrar que a gente não tem que parar de tentar entender a mente do outro, enquanto o outro está nas feridas. Nós somos opostos. A maneira como o outro age, como o outro pensa, é oposta da nossa. Então, não adianta tentar justificar e entender, é perda de tempo. Tá? Ó, tem alguém que pergunta aqui como saber se o Runner entrou e saiu da noite escura da alma, o que o Chaser sente nesse período. Olha, pra saber realmente, tem que medir as vibrações, tá? Agora, obrigada, Cíntia. Agora, o que sente? Em geral, se você tá realmente focalizada em você, no seu percurso, é um momento onde você praticamente não sente o outro, para de sonhar, tá? Porque justamente é colocado um véu entre vocês para que você não fique sentindo a energia dele que tá tão baixa, tá? Agora, se você tá focalizada nele, em geral você sabe que ele tá no escuro da alma porque você acha que você tá de novo lá, tá? Mas o certo é você tá em você, olhando pra você, tá? Olha, eu não sei o que você chama de fase teste, tá? Alguém me pergunta se a noite escura da alma pode começar para o runner quando retoma contato. Sim, uma coisa que eu percebi, tanto no meu percurso, quanto em outros percursos, tá? Então, tem algumas fases aí de reconexões diferentes, né? Então, tem a primeira fase que eu chamo uma pré-reconexão, né? Que acontece com os dois, né? Na lua de mel, que os dois percebem que aquele vínculo, ele é especial, né? Ele tem uma coisa diferente. Quando o runner vai embora, em geral o chaser aí tem a reconexão, né? E daí ele vai para noite escura da alma. Daí ele volta, começa a caminhar, subir em vibração. E quando ele chega a 120 mil volts, ele manda o seu runner para noite escura da alma. Mas, em geral, neste momento, eu percebi, é claro que isso não é uma verdade absoluta, mas eu percebi que muitas vezes ou teve um encontro. Por exemplo, eu tenho o caso de uma chaminha, ela viu o seu gema na rua, ela não sabia que ele tinha visto, mas possivelmente ele a viu porque ele entrou no escuro da alma. Tá? Ou tem uma comunicação mais profunda, tem algo que faz com que o runner tenha essa reconexão, e com essa reconexão tenha a noite escura da alma, tá? Ó, tem
O Mauro que pergunta se no portal 1010 terá uma possibilidade de reunião. Olha, de reunião propriamente falando, pode ter, né? Porque as reuniões já estão começando desde... já começaram há um tempo, né? Tem diversas reuniões que acontecem desde 2018, acelerou bastante depois de 2020, desculpa. E sempre o momento de maior reunião, né? É final do ano e comecinho do outro ano. Tá? As energias no segundo semestre são muito, muito, muito fortes, né? E sempre tem uma questão forte que eu percebo nesses percursos de alma, tá? Ó, tem alguém, Amanda, que me pergunta, já que toda a chama gêmea é uma alma velha, como que é possível ter uma parte com vício muito, muito fortes? Gente, não é porque é uma velha que não pode entrar nos processos, né, terrestres, né? As almas, por mais velhas que elas estão, elas têm seus karmas, seus traumas, seus medos, suas feridas, né? Alguém, por exemplo, que tem uma ferida de rejeição, tem uma propensão maior, né, a justamente a ter problemas com drogas, por exemplo, né? Sobretudo drogas alucinógenas que vão tirar ele da realidade, né? Em geral são polaridades que têm uma recusa de encarnação, né? Elas estão aqui meio que falando, ok, vamos lá fazer isso, né? Mas não, se pudesse escolher, não estaria aqui. Então, sim, muitas vezes vão ter questões com vícios, tá? E vícios, assim, pode ser diversos vícios, tá? Sim, gente, eu vou deixar gravado, tá? Só se não cair, né? Maria Lúcia, eu já fiz de tudo para meu gêmeo desistir de mim, mas ele sempre volta. Mas por que você quer que ele desista de você, né? Eu acho que isso... Qual que é o medo aí nisso, né? Minha vida, mas acho que já que capturou 2. Intensamente, depois some-se, minha vida não chama mais. Olha, quando a pessoa fica no vai e volta, no vai e volta, tem alguma razão aí, né? Qual ciclo será que vocês não estão conseguindo encerrar, né? A mesma coisa quando tem repetições em outras questões da vida, né? Talvez vocês estão sempre repetindo, por mais que ele vai e volta, a repetição é sempre a mesma e tem alguma coisa que vocês não estão conseguindo concluir, tá? Vamos lá. Sem comunicação com o gêmeo, quero saber se vai bem, não sei onde mora, é saudável, deixa já encontrar? Ó, saudável, né? É normal você querer encontrar, né? Tem que saber o quanto isso bloqueia a sua vida, né? É complicado. O que não é saudável, gente, são as dependências, tá? A saudade, ela vai existir, né? Como eu já falei disso algumas vezes, né? Quando isso não te impede de olhar para o seu processo, de avançar, tudo bem, né? E se dói, é porque tem uma ferida, tá? Eu ouvi dizer que é raro a CG conhecer a família uma da outra, ou ter um certo contato, é verdade? No meu caso, eu conheço muito bem a família, sou amiga dos irmãos, dos pais, enfim. Não, então no meu caso não é, e eu tenho alguns casos assim. Então, não, pra mim não parece ser raro, tá? Eu tenho diversos casos onde se conhecem. A Cíntia, uma chaminha querida aqui que me tinha perguntado, e eu tinha falado isso na live, que é aquela live que caiu, né? Por que as suas chamas gêmeas ultrapassam 120 mil volts, né? O processo de chama, ele leva a curas muito profundas, muito, 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 muito profundas. E quanto mais você vai curando, o físico, o psicológico, o energético vai se limpando, e quanto mais ele vai se limpando, mais ele vai subindo em vibração. Tá? O que acontece? Um casal de chamas gêmeas em fusão, ele vai ter as vibrações de mestres ascensionados, porque os mestres ascensionados são casais de chamas gêmeas que tiveram a fusão, tá? Então é por isso, tem a ver, tá ligado muito ao nível de purificação que a gente vai fazer das curas, com as curas, tá? Como é a última encarnação,
é como eu sempre falo pro pessoal, é a limpeza profunda antes de entregar a chave da casa, né? Então tem que ser assim, nos mínimos detalhes, tá? É por isso que sobe tanto. O pessoal que está num processo de ascensão, num contrato de ascensão, também vai ter curas profundas, né? Mas não tão profundas e acaba que não sobe tanto também. Sabendo que 120 mil bolvs hoje em dia é bolv pra caramba, tá? A gente tem que entender, pessoal, que em 2012, antes do início dessa transição, a média vibracional dos seres humanos na Terra era de 6.500 bolvs. Então, de 6.500 para 120 mil é bolvs pra caramba, tá? É uma grande evolução, tá? Quando vemos muitos números iguais ou espelhamentos, o que pode ser? Na maioria das vezes é o guia de vocês querendo mostrar alguma coisa, tá? Explicar alguma coisa, mostrar que vocês estão no caminho certo, tá? Claro, para quem já entende e continua vendo, bom, tem duas coisas. Um pode ser o seu mental, né, que te chama a atenção para aquele número, você vê outros também, mas que não te chamam a atenção, mas aquele te chama a atenção porque aquilo te deixa mais confiante. E pode sim ser seus guias mostrando ou querendo te passar algum tipo de recado, tá? No momento de angústia, tá? Vou deixar gravado sim, Ju. É normal essa necessidade de mudança? Claro, é super normal, gente. A gente não pode mais, não tem como viver como antes, né? Não é possível. Não é possível. Isso é engraçado, né? Era uma coisa que já se falava muito na pandemia, né? Não tem como voltar para trás. A gente está em transição, né? E quanto mais, aliás, isso nesse livro Saint Germain fala, né? Quanto menos a gente lutar com as mudanças, quanto mais a gente aceitar que a gente não, que a gente tem que sair desse círculo do medo e ir para o do amor, né? Porque hoje em dia a nossa sociedade ela é presa e segurada através do medo, né? Quanto mais a gente perceber que a resposta é o oposto disso, é o não julgamento, é o amor, é perceber que o que acontece com o meu vizinho, o que machuca o meu vizinho, não tem como não me atingir, não é possível, né? Nós somos todos únicos, mas todos interligados, né? Se a gente desmata a Amazônia, não tem como a gente não sentir, não importa o lugar do mundo que a gente vai estar, né? Se tem uma pandemia na China, não tem como não chegar, né? Então, a gente tem que perceber isso, a gente tem que parar de viver através do medo, viver sem prazer, né? Viver no sacrifício, viver na esperança de que algum dia, aí sim eu vou ser feliz, mas por enquanto isso é uma utopia, não. A gente tem que estar aqui no presente, né? Você tem que ser feliz aqui e agora, tá? Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Os contratos de ascensão, tá? Gente, o que é um contrato de ascensão? Justamente a gente está nesse momento de transição planetária, né? Então, como eu expliquei, em 2012, antes, né, desse fim do mundo dos maias, né, a vibração média era 6.500 bolvs. Pra vocês terem uma ideia, a tabelinha do bolvs terminava em 20 mil. Quem vibrava 20 mil era assim, tipo, ser já super desperto, né? Hoje 20 mil é o início da fase energética, início do despertar de consciência, né, que eu chamo. Então, a Terra, ela já tá nessa transição, ela já tá nesse momento subindo, né? Essa energia de 5D já tá no intramundo. Na verdade, agora até 2029, é meio a gente que tem que decidir se a gente acompanha essa transição ou não, tá? Então, é claro que as chamas gêmeas, elas vêm através desse amor incondicional, enraizar essa energia de amor incondicional na humanidade. Mas, digo e repito, chama gêmea não é salvador do planeta, chama gêmea é um grupo pequeno de pessoas nesse momento do percurso, tá? Então, tem diversas outras pessoas que fizeram contratos de ascensão, pode ser com uma alma gêmea, pode ser com um vínculo kármico, pode ser numa experiência de quase morte, pode ser
num luto traumático, tá? Pra mim foram essas 5 maneiras que me mostraram meus guias até hoje. Talvez tenha outros, né? Se bem que tem muita gente ainda no nível de consciência que não tem a capacidade, e tudo bem, não tem nenhum tipo de julgamento, tá? Que não tem a capacidade de fazer este processo, tá? Que são almas mais novas, são almas num nível de consciência mais baixo, tá? São almas que estão muito ainda apegadas e que não querem soltar também, né? Não são almas ruins e nada disso, né? É nível de consciência. Aliás, quem não assistiu, eu vou deixar depois o link do meu vídeo que eu falo dos níveis de consciências, que é um vídeo que eu me baseei na Christine André, que é uma médium francesa que canalizou todas essas informações e que é muito interessante, tá? E não tem nenhum tipo de julgamento em relação a esses níveis de consciência, tá? É que nem, como eu sempre digo, é que nem você comparar uma criança de 5 anos com uma pessoa que tá passando vestibular, um jovem, né? Não tem um melhor que o outro, são níveis diferentes de conhecimento, tá? Então, voltando pro percurso de ascensão, então essas almas, né, fizeram contratos com outra pessoa e vão ter percursos parecidos de chama gêmea, tá? O que vai mudar justamente é o vínculo, né? O único vínculo natural de alma é o vínculo de chama gêmea, que é que essas duas almas não se escolheram, né? No momento da concepção, aquela alma se dividiu em duas, não é uma escolha de amor, né? É a mesma alma dividida em duas. Contrariamente a uma alma gêmea, que é por amor que elas escolhem encarnar juntos, né? Como a nossa família de coração na Terra, né? É que nem aquela melhor amiga que é como irmã pra gente, né? Não é de sangue, mas é como se fosse, tá? A alma gêmea é isso. Então, vão também ter esses espelhamentos, tá? Vão também passar pela noite escura da alma, pelo despertar, por essas mudanças também na vida, tá? Por essas questões, pela espiritualização, tá? Só uma coisa em relação à espiritualidade. Eu ouço muitas pessoas dizer, mas porque não é possível ele ser meu gêmeo porque ele não é espiritualizado. Pessoal, a gente tem que entender que a espiritualidade, ela engloba muitas coisas, tá? Às vezes, pessoas que estão... Até vai depender muito, por exemplo, da família de alma dessa pessoa, né? Uma pessoa que é de uma família de alma protetora do planeta, protetora da natureza, ela talvez não vai ser uma pessoa que vai meditar, talvez não seja uma pessoa que tenha canalizações, mas vai ser uma pessoa muito ligada à terra, muito ligada ao meio ambiente. Essa pessoa também é espiritualizada, né? Só não é uma outra maneira, mas ela tem essa consciência do todo, tá? Então, e outra, se um dos gêmeos é super espiritualizado, o outro não tem necessidade de ser. Lembra, são complementares. Se um é, o outro não precisa ser. Pode ter os dois muito espirituais, mas não tem a necessidade, tá? O outro, o nosso gêmeo, ele não é nossa cópia. Muito pelo contrário, ele é nosso complemento, tá? Meu gêmeo tem muitos traumas e sempre foge do nosso vínculo. Nunca haverá uma cura. Sim, haverá uma cura. Agora tem que ver, tem os traumas dele, né? E tem as coisas que ele vem te mostrar em espelhamento, tá? Então isso também é muito importante. Por exemplo, eu percebi que uma das coisas que pra mim, e foi a última coisa que eu trabalhei, era a negação do meu gêmeo. Isso me incomodava muito. Então eu não tenho, assim, eu tô num momento da minha vida onde eu tô muito, muito, muito bem como eu estou, né? Eu não sinto necessidade, eu tenho vontade de estar com ele, mas eu não sinto necessidade nenhuma. A única coisa que eu sentia é que eu queria que ele assumisse o vínculo. E daí, meus guias me mostraram, através da Pascale Montagnac, que, na verdade, essa era uma ferida de não pertencimento. E que, claro, que trouxe um insight, né? De uma fidelidade ancestral que eu tinha com a minha bisavó, tá? Como por magia, ao trabalhar essa questão, isso já não me incomoda mais nem um pouco em relação ao meu gêmeo. Então, a gente tem que olhar para as nossas questões. Quando você estiver pronta, o outro voltar ou não,
já não vai ser mais tão importante para você. E se você tá num percurso de chama gêmea e se você é o carro-chefe, enquanto você não finalizar tudo, o outro não pode finalizar, tá? Se acredita muito que o segundo que está no percurso, ele tem menos, talvez, questões a trabalhar, por isso ele é o segundo, né? E que em um declique muita coisa na vida do outro pode mudar, tá? Aliás, gente, eu quero contar uma coisa que aconteceu, que eu acho que é algo que no grupo das minhas chaminhas confirmadas foi um grande sopro de esperança, e eu quero contar pra vocês também. Tem uma chaminha muito querida no meu grupo que não tinha notícias nenhuma do gêmeo dela há 2 anos, mas assim, nenhuma, não tinha contato, não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha nada. E semana passada, se não me engano, ou retrasada, já, pessoa que já não sabe mais em que tempo a gente tá, mas ela mandou uma mensagem toda desanimada, né, falando, nem sei se ele tá vivo, se não tá, enfim, não faz sentido tudo isso. 2 horas depois, ela manda uma mensagem que tinha encontrado com o gêmeo dela em pleno trem lotado, numa cidade da Europa, em horário de pico. E que ele disse pra ela que ele nunca tinha conseguido esquecê-la. Então, o universo, na hora certa, ele mostra, né? Como curar o ego se não há condição de fazer terapia? Um exercício, tem alguns exercícios que eu dou, que eu acho que são muito legais, né? Pra começar, a gente tem que começar a se autoanalisar, tá? Perceber, sabe aquela coisa que a gente fala assim, gente, mas por que eu reagi dessa maneira? Eu fui tão reativa, né? Ou por que eu fiquei quieta? Por que eu não falei nada, né? Toda vez que a gente tem uma dessas 3 questões, ataque, fuga ou paralisia, é porque tocou numa ferida nossa. E uma ferida que tá tão forte que a gente não conseguiu ter um momento de falar, pera um pouco, doeu, mas é uma ferida. Por quê? As feridas, pessoal, elas são instaladas na gente entre o útero da mãe e os 7 anos. Depois, ninguém mais instala ferida, não. É só espelhamento. E as feridas são ilusórias, elas não existem, tá? O porquê? Uma criança, se ela não é amada, se ela não é cuidada, ela corre um real risco de morte, né? Então, esse medo que a criança pode ter vem no nosso cérebro reptiliano. Por exemplo, se sua casa está pegando fogo, eu adoro esse exemplo. Se sua casa está pegando fogo, você não senta no sofá e fala assim, nossa, tá pegando fogo. Será que eu pego o balde? Ai, onde está o balde mesmo? Não, você vai reagir. Talvez você vai tentar apagar o fogo, você vai fugir, enfim. Né? Por quê? Quando a gente está no momento de alerta, é o nosso cérebro reptiliano que entra em ação. Né? E que ele tem essas 3 modos de defesa: ataque, fuga, paralisia. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Reensinar o nosso cérebro que aquela dor não está realmente colocando a gente em perigo, né? Porque você é adulta, se alguém te abandona, você não vai morrer. Você pode ficar triste, mas morrer você não vai morrer, né? Se alguém te trai, você pode ficar putíssimo, mas você não vai morrer. Então você não está mais em perigo de vida. Quando você começa a ressignificar isso, você consegue olhar para fora da situação e falar, pera um pouco, essa pessoa realmente está me atacando? Essa pessoa realmente está me abandonando ou não? Né? Às vezes, isso já aconteceu. Uma vez aconteceu com uma pessoa que quis marcar uma sessão comigo e eu expliquei, né? Foi bem no começo. Eu expliquei para essa pessoa que, né, por uma razão de várias pessoas, no começo eu fazia, a pessoa podia pagar no dia da sessão, e tinha gente que infelizmente simplesmente não aparecia no dia da sessão e acabava ficando aquele horário em aberto, e não era justo com as pessoas que estavam aguardando, né? Então que a partir daquele momento eu estava cobrando para poder agendar. E é claro, meus guias não me fizeram, porque eu não falo isso pra todo mundo. E naquele momento eu falei pra essa moça que tocou uma ferida muito grande, né, nela, muito grande. E daí entrou numa coisa super assim, onde ela se sentiu atacada como se ela fosse caluteira, alguma coisa assim.
E era uma coisa que não era pra ela, eu explicava pra todo mundo, né? Mas o que? Tocou na ferida dela, né? Então é muito interessante, quando a gente começa a perceber isso, o outro realmente quis me fazer eu me sentir assim? Ou foi a maneira que ele falou que tocou? Isso é o espelhamento, né? E isso não é só as pessoas que estão no contrato com a gente, né? Ou nossa chama gêmea. As pessoas mais próximas, é claro que uma pessoa que você cruza na rua, ela não vai te espelhar com a mesma intensidade que uma pessoa que se ame profundamente. É natural, mas pode haver espelhamento, tá? Outra coisa muito legal, e essa dica eu também dou pra todo mundo, eu fiz muito isso e funciona super, é a gente dar um nome para o nosso ego ferido, tá? Porque quando você... o ego ferido é aquele, eu falo que é aquele amigo chato, sabe? Sabe quando você tem aquele impulso assim, nossa... Ai, gente, eu vou sair desse trabalho, não aguento mais, eu sou infeliz. E daí vem o ego e fala assim, mas você vai perder esse salário fixo, mas e se você nunca mais encontrar? Né? Esse é o ego ferido. Se você dá um nome pra ele, ele deixa de ser você. Ele passa a ser uma outra energia. E daí você consegue discutir, conversar. Fala, tá bom, eu entendo, você vai me proteger. Enfim, são dicas que parecem muito simples, mas que ajudam pra caramba. E outra questão também, o SUS, ele tem psicólogos disponíveis também. Não sei qual que é a facilidade de conseguir agendar, mas também é uma possibilidade, tá? Vamos lá. E outra, se você tá num processo de ascensão, teus guias vão te colocar no caminho de pessoas que você precisa pra crescer, tá? Se eu encontrar meu gêmeo e estiver vibrando mais alto e ainda estiver com traumas, pode ser acontecer uma fusão? Não. A fusão, gente, ela só acontece depois da reunião, tá? A fusão, ela é a cicatrização, no percurso chama, né? Ela é a cicatrização da ferida, da cisão das duas meias almas, tá? Então, não. Se você estiver vibrando mais alto, que pode acontecer, assustar muito o outro se sentir atraído, né? Você puxar um pouco da sua energia, mas fazer o outro fugir ainda mais. Deixa eu ver aqui. Purificação de karmas. Pessoal, Chatonilda, ótimo nome. O meu chamava Miguel, né? Eu chamava porque ele já não existe mais. E meu irmão chama Miguel, ele ficou muito chateado, porque eu falava que ele é esse tipo de pessoa, quando você tem um projeto, ele já começa a falar, mas isso, tem que fazer, organizar isso, não sei o que, não sei o que. Ele ficou muito ofendido quando eu falei pra ele. Gente, sobre a purificação dos karmas. Eu acredito realmente que a gente não precisa saber quais são nossos karmas para purificar. Porque é o seguinte, o karma, você e a outra pessoa com quem você tem esse karma, né, ou se é o karma com você mesmo, vamos dizer que é com uma outra pessoa. Vocês programaram de vir purificar esse karma, tá? Então, por isso que eu falo que o karma é uma colinha, né? Enquanto a gente não resolveu o que tinha que resolver com aquela pessoa sempre vai acabar entrando na nossa vida de novo, tá? Só que existem diversas maneiras de descobrir qual é o karma, mas eu acredito que não é necessário e, pelo contrário, pode até desservir. Por quê? Se você não tá pronta para purificar aquilo, você não vai conseguir purificar nada, né? Como eu dou de exemplo, é que nem você ter uma receita de bolo, não tem ingredientes, vai ter informação e você não vai conseguir fazer nada com isso. A gente tem que confiar no processo, tá? Pra tudo. A gente tem diversos karmas. A gente tem karmas pessoais, a gente tem karmas com outras pessoas, a gente tem karmas familiares, a gente tem karmas do país que a gente mora, a gente tem karmas do país onde a gente nasceu, tá? Existem diversos karmas. Agora, quanto mais a gente se desconecta do nosso ego ferido e quanto mais a gente se conecta com a nossa alma sabe tudo o que a gente tem que fazer, né? Não se esqueça que o nosso maior contrato e o primeiro contrato é com o nosso guia, né? Aquele guia que organizou a nossa encarnação com a gente. É aquele guia que vai mostrar o caminho que a nossa alma pediu para ele mostrar. Não o caminho que o nosso ego quer seguir. Ele não vai dar o que a gente quer. Ele vai dar o que nossa alma pediu. Então ele vai mostrar. Então confiem no processo, tá? Se conectem com o coração de vocês e os karmas vão sendo purificados naturalmente, tá? Como podemos trabalhar esse amor por essas pessoas na jornada? Pessoal, o amor é muito simples. É muito simples.
quanto mais a gente vai olhando pra gente com amor, com carinho, não julgamento, mas a gente vai se amando naturalmente, esse amor vai vibrando pra fora, tá? Então, quanto menos a gente se julga, menos a gente julga o outro. Muitas vezes a gente tá julgando o outro pra não olhar pra gente, pra não olhar pras nossas questões. É mais fácil olhar pras questões do outro, julgar o outro, pra não ter que olhar pras nossas, tá? A gente não tem como amar ninguém mais do que a gente se ama. Isso é muito importante, tá? E enquanto a gente não se ama incondicionalmente, a gente não consegue amar ninguém. O que a gente dá para o outro não é amor, são dependências, tá? Eu assinei meu contrato e ele, não, todo mundo sabe muito bem que assinou. É que o ego depois ele fica com preguiça, mas a gente sabe muito bem e a gente desejou tudo isso. E pessoal, a gente tem que perceber o quanto a gente é abençoado de estar vivendo nesse momento da história. É um momento muito lindo, né? É um momento muito importante, mas como diz justamente Jesus, né? Para receber muito, né? A gente tem que dar muito. Então, e esses percursos, eles trazem muito pra gente, muito, muito, muito. A gente tem muito trabalho interno, mas e mesmo o trabalho interno é pra gente ir pra nossa melhor versão, é pra gente cada vez mais ter essa gratidão. É impressionante. Assim, eu às vezes sento pra conversar com meus guias só falando gratidão, fica meio retardada, isso é pra gente, daí só falar isso. Mas é isso, é essa sensação de tipo, só tem a agradecer, né? Até quando vem trazer uma dorzinha, essa dorzinha pra gente ultrapassá-la. Então é muito maravilhoso. E pessoal, assim, ó, a Lise Bourbeau tem um livro que chama Nosso Corpo, Nosso Melhor Amigo, uma coisa assim. Eu não lembro mais o título. Mas uma das primeiras frases dela é assim: não existe pessoas más, existe pessoas machucadas, né? Porque alguém aqui tá me perguntando como amar as outras pessoas, mesmo as pessoas que interferem no nosso processo, né? As pessoas que estão interferindo no seu processo, elas simplesmente estão fazendo o papel dela. Elas estão onde elas têm que estar para fazer você trabalhar, tá? Uma energia terceira, por exemplo, né? Muitas vezes são almas gêmeas nossas, que estão lá fazendo o papel delas para trazer a dor que a gente precisa trazer naquele momento, né? E ressignificar. Lembra? Elas não estão fazendo a gente ter dor, elas são apenas o espelho disso, tá? Lisete, tô te lendo, viu? O relacionamento com uma alma afim tende a ser mais tranquilo que chama gêmea? Vai depender. Vai depender muito, né? De que processo você tá, de que percurso você tá. Se você tá num percurso que chama gêmea, às vezes tem almas gêmeas que aparecem no caminho para te fazer trabalhar, tá? O que eu indico para melhorar é aumentar a nossa conexão com nossos guias. Pessoal, quanto mais a gente consegue ter um estado de presença, consegue limpar a mente, né? Porque muitas vezes a gente tem que estar conectados, né? Sempre. E a única coisa é que muitas vezes a gente tem tanta coisa na cabeça que passa desapercebido, tá? Então, é claro que num primeiro momento talvez você precise criar esses momentos, né? Então, com meditação, enfim, tirar esses momentos de comunicação, mas depois acaba se tornando muito natural. Eu sei que por exemplo, eu tenho uma grande canalização em contato com a água, né? Então, embaixo do chuveiro é assim um fluxo de canalização que não para. Na piscina também, se eu tô sozinha nadando na piscina, tá? É muito forte, tá? A energia terceira é uma gêmea dos dois? Nem sempre, pode ser de um dos dois, tá? Pode ser um karma de um, pode ser alma gêmea do outro, enfim. Gente, eu acho que o Murilo não está aí. O que deve ser nossa conexão? Olha, em relação a falar pro outro, né?
o outro, na hora certa, ele descobre também, ele entende, né? Ele vai chegar à conclusão dele. E isso eu tenho visto muito. Gêmeos que não são espiritualizados, né? Por exemplo, eu tive 2 casos na mesma semana de gêmeos. Tudo bem, eles são chasers, né? E eu atendo as contrapartes que são runners, que explicam, né, justamente usando o texto de Platão, o Banquete, né, aquela história onde os humanos no início tinham 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, e Zeus, quando ficou bravo, cortou eles no meio, e que eles passam a eternidade buscando a sua contraparte, né? Então, eles conseguiram interpretar o que eles vivenciam dessa maneira, tá vendo? Não é de uma maneira teoricamente espiritual, de uma maneira mais filosófica. Cada um vai compreender nossos guias, a gente tem que confiar. Muitas vezes a gente quer contar pro outro, para acelerar o processo. Aliás, diversas vezes as pessoas falam assim, Júlia, como que eu faço para acelerar? Por que de querer acelerar? Se justamente o legal é o processo, né? Por que tem tanta ânsia de chegar lá na frente? Essa ânsia também mostra uma dependência, né? Aliás, isso é muito interessante. Em geral, o chaser ele é muito ligado no tempo, né? Tô perdendo tempo. Já os runners que eu atendo, eles não falam de tempo. Para eles, é o tempo que o outro estiver pronto. Enquanto o outro estiver pronto, dá tanto medo para eles que eles nem querem ficar com outra pessoa muitas vezes. Eles queriam, né? Mas eles querem a outra pessoa pronta. E isso é muito claro. Tem essa questão aí que também é muito diferente entre os dois, tá? Carlinha, você chamou eles? Eu acho que eles talvez não vão conseguir entrar. Pessoal, eu vou aproveitar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque eu vou ter que deixar vocês daqui a pouco. Sim, alguém que fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Que me perguntou se o Ho'oponopono ajuda nas limpezas e curas. Tá? O que meus guias me explicaram sobre isso, né? Eu conheço pouco. Eu conheço o Ho'oponopono, eu nunca fiz, tá? Pra ser bem sincera. Talvez eu tenha feito quando eu estudava pra ser terapeuta no começo, mas assim, não era uma prática que eu tenho o hábito de fazer. Agora, o Ho'oponopono justamente ele vai trazer um olhar de maior carinho àquela situação. Né? Então, ele não vai trazer a cura especificamente, mas ele já tira a animosidade que você poderia ter, o julgamento que você poderia ter sobre aquela questão. Então, ele já te amplia o olhar sobre aquilo, tá? Então, vai te ajudar, sim, a começar a ter um olhar com mais amor, mais carinho e pode levar para uma cura, mas não, para mim, não o Ho'oponopono diretamente, tá? Olha que interessante, né? Tenho muita certeza sobre a conexão do CG, mas me sinto confusa a respeito do que fazer para eu ficar bem sem invadir o livre-arbítrio do CG. Aí que tá. O que eu entendo da sua pergunta é como se para você ficar bem, se você tiver realmente nesse percurso, você possivelmente é uma chaser, né? Você acha que tem que ficar com o outro, né? Os chasers têm isso, né? Eles acreditam que a solução para os problemas deles é ficar com o outro. Já o runner, muitas vezes eles acreditam que a causa dos problemas é o chaser. E quanto mais ele se distanciar, quanto menos ele pensar nessa questão, menos ele vai acessar aquelas feridas. Por quê? O chaser tem essa ânsia, né, de colocar palavras, de vivenciar as emoções, de enfim, tá? Já o runner, ele quer o mínimo possível de contato com as emoções dele. Ele não sabe o que é amor. Ele tem medo disso, tá? Então, o seu chaser, quando ele vem perto, ele traz à tona aquelas emoções que ele não sabe lidar, tá? Então, enquanto ele não aprende a lidar, ele foge. Por quê? Porque pra ele, o culpado daquelas emoções todas é o chaser dele, tá? Eu já medi vibrações de 3 milhões de volts.
movimentação em qualquer tipo de vínculos também é devido a esses portais? Claro, gente, quanto mais a gente vai se aproximando, né, dessa transição que a gente tá dentro dela, né, mas, aliás, quanto mais a gente estiver conectado com a nossa alma, vocês vão ver que mais os nossos vínculos vão ser intensos, tá? Porque muita gente fala assim, eu vivi um vínculo tão intenso com aquela pessoa que só pode ser chama gêmea. Não, né? Os vínculos de alma são intensos, né? E quanto mais a gente se conecta de alma a alma, mais vai ter uma força no vínculo, porque menos vai ter o véu do esquecimento, tá? Encontrei meu gêmeo depois de 2 anos sem contato, mas sinto que ele ainda não está pronto e tenho medo de assustá-lo. Acho uma boa ideia ir com calma e continuar. Claro, você tem que focar em você. E se ele não está pronto é porque você não está pronta também, tá? Pessoal, então, vou falar um pouquinho aqui dos retiros. Tem algumas chaminhas aí que estão assistindo que eu já... Porque conforme o pessoal vai avançando, muitas acabam saindo do grupo, é normal, né? A gente se desprendendo, porque justamente nessa 5D a gente tem que sair dos rótulos cada vez mais, tá? E vivenciar a nossa verdade. Tô fazendo um retiro especial Chama Gêmea, tá? Dia 15 de outubro em Campinas, tá? Nesse mesmo dia à noite, então, para as mulheres, daí no caso, tem o Círculo das Bruxas, tá? A bruxa, no caso, sou eu, né? Porque alguém já perguntou, mas quem são essas bruxas, né? Eu sou a facilitadora. É um círculo justamente para trabalhar essa cura da ancestralidade, essa recuperação do feminino sagrado que está muito ferido e que necessita muito de olhar com amor e carinho, tá? Então, esse Círculo das Bruxas é aberto para todas as mulheres que quiserem vir participar. É claro que tem um número máximo de participantes, mas quem for da região de Campinas, São Paulo tá pertinho, né? Vai ser das 8 da noite às 11 da noite, se eu não me engano. Eu vou colocar depois um videozinho, tá? E no final de semana em dezembro, e era por isso que eu queria que meus parceiros estivessem aqui, mas eles não devem estar conseguindo entrar. Dia 16, que é sexta-feira, 16, 17 e 18 de dezembro, tá? Então 16 à noite, então é sexta-noite, sábado e domingo o dia todo, em Joanópolis, no interior de São Paulo, vai ter um retiro, tá? Que chama Jornada da Reconexão. É um retiro para todo mundo que está num processo aí de ascensão, né? De reconexão consigo. Vai ser um momento de justamente sair dessa loucura, de recarregar as energias, né? Nesse lugar que é no meio do mato, super gostoso, com cachoeiras, tá? Onde eu não vou estar sozinha nesse caso, né? Como facilitadora, terei eu, né? Fazendo toda a parte mais energética, algumas curas também ligadas ao emocional, tá? Teremos também o Murilo Bueno, vocês talvez conheçam ele tem uma página no Instagram que tem bastante seguidores, ele trabalha com a Fraternidade Branca, tá? E teremos a Aline Pimentel, que é bailarina e que também vai fazer uma parte de dança terapêutica, tá? Então vai ser muito legal, vai ser uma troca muito bacana. Terá também a possibilidade no domingo, quem quiser marcar uma sessão de cura energética presencial comigo, também tem essa possibilidade, tá? E vai ser muito gostoso estar com vocês. Sim, o Murilo é demais mesmo. Se é uma boa ideia manter contato com o gêmeo quando ainda não estamos totalmente prontos. Olha, depende de como é esse contato, né? Eu tenho chaminhas, por exemplo, que trabalham com seus gêmeos, né? Que não tem outra maneira do que não ter contato. E, aliás, teve alguns períodos sem contatos que o universo acabou orquestrando, tá? Daí, possivelmente, é porque esses casais têm questões a resolver estando juntos, tá? Agora, se o contato é algo que você tem que ficar forçando, é algo que é difícil, é algo que, enfim, o outro foge, daí é melhor respeitar também, né? O espaço que o outro demanda, tá? Isso também é amor, né? Aliás, isso é amor, é respeitar o outro, tá? Então, vai depender muito. Agora, eu acredito que é legal, de vez em quando, poder
ver como o outro está, tá? Meu filho tá me chamando. Vamos, Tutu, vai ver tia Kelly. D'accord? D'accord, vas-y avec tia Kelly. J'arrive, vas-y. Pessoal, meus deveres de mãe me chamam. Foi super gostoso estar com vocês, tá? Eu vou deixar gravadinha aqui a live, tá? E, se eu não me engano, sexta-feira faria uma live justamente com o Murilo, pra gente falar de chamas gêmeas, de fraternidade branca, vai ser muito bacana, tá bom? Um beijo a todos, uma boa lua nova pra vocês. Aliás, não esqueçam de colocar hoje as intenções de vocês pra essa lua nova, tá? É sempre muito importante ter esse hábito de se conectar com a lua, tá bom? Pessoal, um grande beijo a todos, uma linda semana, um lindo novo ciclo de luas, e vamos que vai ter muito portal aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!